Esse processo, ele quase sempre passa por uma caverna, por um lugar onde você não é visto, um lugar onde você não é lembrado, um lugar solitário, um lugar onde você não desejaria estar, mas é necessário passar por esse ambiente. Então, esse é um tempo de anonimato, é um tempo de tratamento, é um tempo de dependência de Deus, é uma faculdade, é uma escola, é um lugar que Deus te conduz, Ele te leva, para que você possa então se preparar para alcançar o teu sonho, o teu projeto. Aquela caverna que Davi estava, Adulão, não representa o fracasso, não representa que Davi ele tinha acabado com os seus sonhos, com aquilo que Deus havia planejado ou projetado como promessa para a vida dele. Mas era o caminho que Deus havia escolhido para prepará-lo. Era o caminho que Deus escolheu para ensiná-lo. Então, Deus, Ele não prepara apenas um lugar para o cumprimento da promessa. Deus prepara aqueles que chamou para o lugar que lhes prometeu. Então, esse é o lugar, pastor Valdeci. Esse é o lugar que Deus prometeu. E aqui a promessa começa a se cumprir. E isso também acontece conosco, porque antes da exaltação, e a Bíblia fala sobre exaltação, e quando eu falar aqui exaltação, não me leve a mal, não é algo para o teu ego, não é para a tua vanglória, mas é para que Cristo seja glorificado na sua vida. Mas antes da exaltação, vem a humilhação. Antes do palácio, vem a caverna. Antes da vitória, vem a perseverança. Antes da honra, vem o processo. Talvez você entrou aqui nessa noite dentro de um adulão. O lugar solitário é teu. O lugar de silêncio é teu. Só Deus sabe as noites mal dormidas que você tem tido. Às vezes que você foge do filho, da filha, do esposo, da esposa e se tranca num quarto do banheiro a chorar, em desespero. Talvez o adulão hoje esteja sobre a sua vida. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que Deus nunca desperdiça uma caverna. Caverna não é lugar de desperdício de Deus. Deus está usando esse ambiente que você está para te tratar, para te curar, para te fazer uma pessoa melhor, para um propósito infinitamente maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Então, o lugar que parece esconder você dos homens, o lugar que parece que ninguém te vê, que ninguém te acha, que você não é reconhecido naquilo que você faz talvez há 3, 4, 10, 20 anos e parece não ter reconhecimento, é o lugar onde Deus está formando o propósito que Ele revelará ao mundo do tempo certo. Então Ele está te preparando para revelar ao mundo, mas vai revelar no tempo certo. Em primeiro lugar, dentro desse texto, dentro desse tema, Adulão, um local de refúgio. É isso que significa Adulão, ou simboliza Adulão. Adulão simboliza refúgio, esconderijo, lugar de justiça do povo. Adulão era um conjunto de cavernas, não era uma caverna, mas um conjunto de cavernas. Cerca de 50 cavernas. Essas cavernas, muitas delas têm ligações por corredores, como se fossem labirintos. Ela ficava em um vale chamado Vale de Elá, tem essas montanhas, dentro dessas montanhas, essas cavernas. Essa montanha, ela fica próxima ao Vale de Elá, e o Vale de Elá é o vale em que Davi enfrentou Golias, ele teve a sua maior vitória. A maior vitória da história de Davi é no início de tudo, quando ele vence Golias, um homem extremamente alto, forte, poderoso. Uma guerra entre Filístia e Israel, os filisteus desafiando o povo de Israel. Descia um homem muito alto, muito forte, preparado, e dizia em alto e bom som: para que guerra? Basta que um de vocês venha contra mim, e aquele que vencer essa luta individual venceu a guerra, venceu a batalha. Não há necessidade de grandes batalhas, a nossa multidão contra a multidão de vocês. É nesse cenário, é nesse vale de Elá, que Davi sai glorioso, sai grande, mas é também no vale de Elá, na colina, que Davi vai se esconder.
Isso significa para nós que ambiente que nós temos vitória também pode ser ambiente onde nós iremos passar por alguns desafios, algumas dificuldades. Mas o que é que isso tem a ver comigo hoje, aqui, dentro desse lugar, dentro dessa igreja, nessa festividade? O que que esse enredo tem a ver com a minha história? Jabaquara. É que Jabaquara é uma palavra de origem tupi, dos índios tupi. E a palavra Jabaquara, pesquisando, eu aprendi que é Iabá, é jabá, fugir, escapar. E Coara significa caverna, esconderijo. Fugir, escapar, caverna, esconderijo, a caverna de Adulão, um lugar onde a gente se esconde, um lugar onde eu encontro abrigo. No momento mais difícil da vida de Davi, porque Saul, o rei de Israel, queria matá-lo, ele encontra abrigo, segurança, refúgio, lá na caverna de Adulão. Esconderijo, refúgio, lugar de segurança. O que isso tem a ver com nós hoje? É que todos nós precisamos de um lugar de refúgio. Jabaquara é lugar de refúgio. Deus te trouxe aqui para mostrar para você que esse é um ambiente de refúgio, de segurança, um porto seguro. E se você está em desespero, se você está em aperto, se você está à base de medicamentos, à base de remédio, se você já procurou em tantas religiões, em tantos lugares, em tantos ambientes, se você já tentou de tudo, entenda uma coisa: Deus te trouxe aqui para um propósito. Esse é o lugar que Deus quer te guardar, quer te proteger, quer te esconder. Esse é o ambiente onde Deus tem algo novo, uma nova história para a sua vida, porque é em Adulão, é em Jabaquara que começa uma nova história da caverna em direção ao palácio. Então Jabaquara é esse lugar de refúgio, de segurança, e como é bom vir ouvir o pastor Valdeci, quem dera, Deus me desse a honra e o prazer de falar manso como esse homem fala. Oh, meus irmãos. Até para falar na Arã, ele fala manso na Irã. É uma bênção. Aquilo bate no coração, é uma voz suave. Eu falo, meu Deus. Pena que Deus me fez meio João Batista, assim, mas eu queria ter esse dom dessa calmaria. Esse Adulão, esse lugar é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o lugar onde o cansado, ele encontra descanso. É o lugar onde o ferido ele encontra a cura. É onde o abatido encontra a esperança. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas se você precisa ser curado, Jesus está aqui para te curar. E eu preciso levantar uma pergunta. A primeira pergunta é: aonde você tem se refugiado? Porque todo ser humano precisa de um refúgio. Todo ser humano precisa de um lugar de segurança, um esconderijo. Onde é que você tem se refugiado? Infelizmente, muitas pessoas procuram um refúgio no vício. Drogas, bebidas, né? No bairro em que pastorei, em que morei muitos anos, Ilha das Cobras. A polícia pode bater lá 1000 vezes, 10.000 vezes, vai continuar tendo gente lá, vendendo droga. Por quê? Porque da demanda. Por que eu vou vender coxinha lá na prefeitura, salgado na rodoviária, se ninguém vai lá comprar? Não tem um porquê. Então, por que eles vendem na ilha? Porque tem gente que vai lá comprar. A sociedade está doente, enferma. Paraty é uma sociedade onde muitas pessoas que você olha, mas esse cara usa droga? Esse cara usa droga. Porque tenta buscar refúgio nas drogas. Mas, infelizmente, tem aumentado muito o número de usuários de drogas lícitas. As farmácias crescem aos milhares. As farmácias crescem muito. Por quê? Porque precisa de antidepressivo. Eu estou depressivo, eu estou com ansiedade, e as doenças psicológicas, psicossomáticas têm se aumentado, então o número de remédio é necessário aumentar a produção, pessoas doentes, pessoas enfermas, a procura de alívio, a procura de esconderijo, a procura de segurança. Mas eu te digo uma coisa nessa noite: existe um lugar melhor. Esse lugar não é na distração, esse lugar não é numa viagem, esse lugar não é tentar ser famoso na internet, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Não é nesses lugares. O verdadeiro refúgio está em Jesus. E no seu corpo, que é a igreja. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Jesus convida você nessa noite a vir próximo a Ele, perto dEle, porque Jesus tem poder para te dar alívio. O salmista diz no Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Entenda uma coisa, a droga não vai te dar refúgio, seja ela lícita ou ilícita. Os vícios não vão te dar refúgio. Uma viagem para um lugar que você deseja não vai te dar refúgio, não vai refrigerar a tua alma, não vai te dar alento, não vai verdadeiramente te tirar desse ambiente, mas só Jesus pode fazer isso por você. Em Adulão, Davi se escondeu, mas em Adulão, Davi não ficou parado. Em Adulão, Davi montou um altar e começou a ensinar, a pregar, a louvar a Deus. E o Salmo de número 142 é um salmo escrito sobre a história de Adulão pelo próprio Davi. O verso 5 diz assim, Salmo 142, verso 5, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Davi está dizendo, a ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Davi estava em fuga, correndo, com medo. O maior homem de Israel, o rei de Israel, queria matá-lo. Ele está escondido em Adulão, mas ele entende que Adulão não é a verdadeira segurança e fortaleza dele, porque a fortaleza dele está nos céus. E por isso no Salmo 142, sobre esse tempo dele, ele diz, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aquela caverna se tornou um altar de Davi, um ambiente onde Davi começou a glorificar, a engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. Em segundo lugar, Adulão, lugar de reorganização de valores. Adulão é um lugar onde nós precisamos fazer uma introspecção, olhar para dentro e rever alguns conceitos. É tempo de olhar para dentro e ver o que há que está errado, o que pode ser melhorado. E ali, em Adulão, quando Davi estava em aperto, ele recebe a sua família. Foi isso que nós lemos no texto. 1 Samuel 22, 1. A família de Davi o procurou. A família de Davi, e não apenas eles, o verso 2 fala que pessoas endividadas, pessoas que estavam desgostosos da vida, em aperto. E lá, naquele lugar, Adulão, Deus começa a reorganizar a vida de Davi, mas também a vida daquelas pessoas que estavam em aperto, endividado, indo à procura de Davi. Na caverna, Davi vai aprender o valor da família, porque quando Davi estava lá naquele vale, ele foi lutar contra o Golias, os próprios irmãos de Davi chamaram ele de mexeriqueiro. Falaram, sai daqui, moleque, você é um mexeriqueiro. O que você está querendo aqui? Você não tem idade para lutar, você não tem tempo para isso. Os irmãos de Davi não acreditavam nele, não criam nele, não viam nele potencial. Mas quando Davi está lá naquela caverna, solitário, correndo risco de morte, os irmãos, o pai, a mãe, eles vão de encontro a Davi. E família é a nossa base, irmãos. Precisamos valorizar a família. A família é a principal instituição criada por Deus, ela é a base, fundamento para todos nós. A família, ela antecede qualquer instituição. Antes de existir um país, antes de existir Estado, antes de existir uma cidade, antes de existir um bairro, existe família. E é a família que o diabo quer destruir. O maior desejo do diabo, o que ele mais tem investido, é destruição de família. Por que ele tenta tanto destruir família? Porque a sociedade é um reflexo das famílias. Se as famílias estiverem bem, a sociedade estará maravilhosa, perfeita. Mas se as famílias estiverem mal, a sociedade estará horrível. É por isso que Satanás investe contra a tua casa, contra os teus filhos, contra a tua família. É por isso que ele quer colocar guerra, você com o seu irmão, você com a sua irmã, quer fazer arruaça dentro da sua casa. Mas preserve a tua família, ore pela tua família. Pais, acordem de madrugada, busquem ao Senhor.
fale em nome do Senhor, seja o sacerdote do teu lar. Mães, chorem por teus filhos, busquem a Deus, clamem por eles, amem a eles, invistam neles. Vez e outra eu digo lá na igreja: olha, irmãos, eu tenho a função de pastorear, essa é a nossa função, mas eu tenho menos responsabilidade com os teus filhos do que vocês mesmos, porque a obrigação de discipular diariamente é tua, e você discipula os teus filhos com o teu exemplo, com a tua forma de ser. Não é dizendo vai à igreja, mas é conduzindo ele à igreja, conduzindo ele ao altar do Senhor. Então é necessário que a sua família seja alicerçada num discipulado bíblico, genuíno, verdadeiro, constantemente. Quer aprender sobre isso? Converse com o pastor Valentim. Ele tem muito disso. Obviamente que o pastor Valdeci, os filhos deles estão aqui. Pastor Valentim já leu a Bíblia com, como é que é o nome dele? Com o Davi, algumas vezes. Davi está com quantos anos? 11 anos. Talvez, irmãos, você já tenha mais de 11 anos de igreja e você não conseguiu ler a Bíblia toda ainda. Com a sua casa, com a sua família. É necessário nós revermos valores. É por isso que Adulão é um lugar de reorganização. Quando você cai dentro da Jabaquara, aquilo que você era, você não pode ser mais ser. Você não pode continuar sendo. Você deixa de ser. Um novo homem nasce, uma nova mulher nasce, uma nova família nasce. Deus quer trabalhar na tua família e a tua família vai ser um farol para Paraty. Vai ser um farol para essa nação. Através da sua casa, outras famílias serão transformadas e abençoadas. Ali Davi começa a ter comunhão com seus irmãos novamente, porque Adulão é lugar de nós revermos e reorganizarmos as nossas prioridades. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que os irmãos de Jesus também, irmão de sangue, também não criam nele. João capítulo 7, verso 5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Assim como Davi, Jesus também não foi compreendido. Os irmãos de Jesus, Tiago, Judas e alguns outros, não acreditavam que Jesus era o Messias, o Cristo. Sabe quando isso aconteceu? Depois da morte e ressurreição de Jesus. Atos capítulo 1, verso 14. Depois que Jesus morre e sobe aos céus, é que os irmãos dele vai acreditar, confiar, vai verdadeiramente crer em Jesus. Eu quero dizer com isso é que Deus usa o tempo da caverna para curar relacionamentos, para restaurar valores perdidos. Deus está usando esse tempo para restaurar algumas coisas que se desfez ao longo do caminho, para curar a sua família, curar esse ambiente, para te fazer mais humilde ao ponto de você liberar perdão, pedir perdão e aceitar perdão. Porque na dor nós aprendemos o valor da fé. Na dor nós oramos mais. Na dor nós procuramos mais comunhão e nos voltamos mais à família. Entendemos que a família é algo extremamente importante. Talvez Deus permitiu você entrar, eu entrar, nós entrarmos numa caverna, para que nós possamos reorganizar aquilo que está fora de lugar, aquilo que o mundo bagunçou dentro de você. Deus, nesse tempo, Ele está reorganizando e cuidando de tudo. Então, o que é que precisa ser reorganizado na sua vida? O que precisa ser reorganizado na sua casa, na sua família? Você tem dado o devido valor à sua família? Você tem priorizado a presença de Deus na sua família? Eu morei em Taubaté. Quando eu tinha 16, 17 anos, morei na casa de um tio. O meu tio, todos os dias, de domingo a domingo, fosse ele trabalhar ou não, ele trabalhava no fórum de Taubaté, ele nos acordava, 6, 6:10 da manhã, todos os dias, nos levava a uma antessala, uma sala de jantar, e ali todos os dias, ele lia a Bíblia, fosse 2 ou 3 versículos, explicava o que estava no texto, orava por nós, nos abençoava e nos liberávamos, para que a gente fosse ou dormir, ou para a escola,
cada um que tinha sua tarefa a fazer. É necessário, pai e mãe, que nós voltemos a abrir a Bíblia dentro de casa, porque a Bíblia não está sendo aberta muitas das vezes, mas está sendo aberto o TikTok, está sendo aberto o Instagram, está sendo aberto o YouTube, coisas que não agradam a Deus entram dentro da nossa casa, e o pastor não tem poder de controlar isso, mas nós podemos fazer isso, nós podemos buscar a Deus em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, adulão, lugar de transformação da humilhação em honra. Adulão é o lugar de transformar a humilhação em honra. Os que se ajuntaram a Davi foram cerca de 400 homens, homens endividados, homens amargurados de espírito, homens que a caverna era o melhor lugar para eles, porque eles não queriam ver luz do sol, eles queriam escuridão, a vida não fazia mais sentido. Esses homens, eles, humanamente falando, eram homens improváveis, homens que ninguém apostaria, homens que ninguém escolheria, mas Deus tem prazer de transformar aquilo que o mundo despreza. Davi, ele vai pegar esses homens e vai fazer desses homens no futuro os valentes de Davi. Valentes de Davi eram 400, estavam entre os 400 homens que a sociedade tinha descartado, que estavam em aperto, em angústia, que todo mundo olhava e falava assim, isso aí vai dar nada, isso aí é um Zé Ninguém, isso aí não vai chegar a lugar algum, ou onde ele se enfiou, ou o estado que está a vida dele. Mas são esses homens improváveis que se tornariam grandes guerreiros na mão de Davi, homens desprezados, mas que Deus transformaria em guerreiros valentes. A caverna, então, irmãos, é o lugar onde Deus pega pessoas quebradas para transformar essas pessoas. Veja, irmãos, quando nasci, meu pai já era pastor. Quando nasci, meu pai já era pastor. Me desviei um pouco ali na juventude, fui um pouco rebelde. Mas desde pequeno, desde tenro, dentro da igreja, criado dentro da igreja, poucas vezes vi alguém extremamente bem, feliz, alegre, se converter no melhor estágio da sua vida. Isso acontece? Acontece. Mas geralmente, as pessoas só dão valor a Deus quando elas estão quebradas, quando elas estão num estágio difícil da sua vida. E é isso que está acontecendo com esses homens aqui. Muitas pessoas rejeitaram eles, mas quando Davi encontra com esses 400 dentro da caverna, Davi abraça esses homens, Davi começa a conversar com esses homens, porque a igreja é exatamente isso. A igreja é lugar de pegar aqueles que ninguém acredita e abraça, e começa a falar para eles, a direcionar a eles, a dar um novo rumo à vida deles. Nós precisamos, irmãos, entender que a caverna é o lugar onde Deus pega essas pessoas quebradas e transforma elas em instrumentos para a glória de Deus. É por isso que você vê na igreja aquela pessoa que entrou bêbada um dia, que batia na mulher, que brigava dentro de casa, que usava droga, que fazia um monte de coisa, e ninguém queria. Quando ela cai aqui na Jabaquara, ela é abraçada, transformada, mudada. O vizinho fala, está acontecendo alguma coisa, não bebe mais, não cheira mais. O patrão fala, rapaz, esse cara está comigo 20 anos, nunca reconheci ele desse jeito. O que é que está acontecendo? Ele fala, eu fui na igreja, o pastor Maurício estava pregando, eu aceitei Jesus, e aí de repente a vida começa a mudar, porque caverna é isso, é lugar de transformação. Quando encontra um líder verdadeiro, um Davi, ele pega um quebrado e fala assim, tem esperança, tem vida, tem transformação, tem jeito para a sua vida assim. Às vezes nem a mulher quer mais, chega aqui, já está com o casamento quebrado, fala assim, ó, não dá mais. Mas aqui Jesus limpa, transforma, lava, renova. Porque é isso que Deus faz na caverna. Porque a caverna é a escola que Deus forma. E foi na caverna que Deus formou algumas pessoas. Antes da exaltação, a humilhação de algumas pessoas, por exemplo, José. Antes de ascender a primeiro-ministro do Egito, o que José foi? Apanhou dos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi levado como escravo,
sofreu na casa do seu patrão, Potifar, a esposa de Potifar meteu a língua nele, falou mal dele, algo que ele não fez, ele foi preso, no cárcere Deus levanta ele e exalta ele. Moisés passou pelo deserto antes de chegar à liderança, sofreu 40 anos no sol escaldante, trabalhando para o seu sogro, mas aí Deus vê Moisés, se lembra de Moisés, levanta Moisés. Davi passou por Adulão, pela caverna, antes de chegar no trono. Jesus passou pelo Calvário, passou pela cruz, sofreu, foi martirizado antes de ascender à glória. Entenda uma coisa, irmãos, a caverna foi, é e será o seminário espiritual de Deus para as nossas vidas. Esse lugar onde Deus te colocou, é porque Deus está tratando a sua vida. A lógica do reino continua a mesma, ela não mudou. Ele nos humilha e depois nos exalta. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, até que a seu tempo Ele venha te exaltar. Então, no tempo certo, Deus vai te exaltar, mas agora é o tempo da humilhação. Em Mateus 23, 12, Jesus diz assim: o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas aquele que se humilhar, se humilhe, irmãos. A maior forma e a melhor maneira de nós alcançarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, nosso objetivo é descer, é se esconder na caverna de Deus, é estar em Deus verdadeiramente. Se você estiver vivendo esse tempo rejeitado, esquecido, angustiado, você não foi esquecido, como seus olhos veem, ou sua mente te sabota, te engana. Deus está te vendo, Deus está te preparando, Deus está te lapidando para um ambiente maior, onde a glória de Deus vai ser manifesta através da sua vida. Pastor Valdeci sai com um monte de dúvidas. Será que essa é a vontade de Deus? A irmã Josiane fala assim: não, vamos ficar aqui por enquanto. Calma, vamos ficar aqui. Deus queria levar ele a uma caverna, queria tratar, trabalhar. Ele não chegou ao número de membros de um dia para a noite, foram 20 anos de luta. O Lucas falou, a história aqui narrada fala que ele orava pelas ruas do Jabaquara, orando, clamando e dizendo: Jesus, dai-me almas. O adulão acontece na vida de todo mundo. E o que eu quero fazer isso? Aplicar no quê? No seu empreendimento, no seu negócio. Talvez você começou um negócio, talvez você tenha um sonho de uma faculdade e você fala: não vai dar certo, não vai acontecer. Entenda uma coisa, o adulão é necessário. Essa caverna é precisa, para que quando você chegue aqui, o pastor Valdeci jamais vai ser um homem soberbo, orgulhoso, porque ele sabe o quanto ele sofreu, para que Deus pudesse conceder a ele a graça de chegar até aqui. E quando você chegar lá, você não vai se esquecer da caverna de Adulão. Eu cheguei até aqui, mas eu sei por onde eu passei, os momentos que vivi. Então a caverna é a oficina de Deus. A bicicleta estragada precisa de uma bicicletaria. Um carro com problema precisa de o quê? De uma mecânica. E um crente, ele precisa de quê? De uma caverna. Deus vai te tratar na caverna. Adulão é um bom lugar para que Deus possa te preparar. Em quarto lugar, Adulão é um lugar de troca de liderança. Adulão é lugar de troca de liderança. Aqueles homens eram liderados por Saul. Aqueles homens, 400 homens, que entram naquela caverna à procura de Davi, buscando consolo em Davi, eram homens que decidiram deixar Saul, porque eles viram em Davi a unção e não a posição. Ele fala assim: esse homem aí tem unção, eu acho que eu vou recorrer a ele, eu vou me ajuntar a ele, eu vou estar com ele. Então eles trocam o governo de suas vidas, deixam Saul e procuram Davi. Isso, irmãos, aponta espiritualmente para as nossas necessidades, porque nós precisamos trocar a liderança das nossas vidas. Nós precisamos deixar o governo do velho homem. É necessário deixar a carne de lado.
É necessário mortificar o eu, mortificar o ego, morrer para si mesmo. A palavra de Deus, sendo o mais bíblico possível, fala que é necessário crucificar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a minha cruz, a sua cruz, melhor dizendo, e siga-me. Cruz é instrumento de morte, de martírio, de sofrimento, de angústia, de dor. É necessário, então, mortificar o teu eu e se submeter ao reinado de Cristo. É necessário nós nos colocarmos diante de Cristo. Mas muitos têm vivido o governo do medo. É governado pelo medo. É governado pelo orgulho. É governado pela vaidade. É governado pelo desejo da carne. Mas Jesus hoje te convida a trocar a liderança. Irmãos, tem uma diferença entre o sábio, o inteligente e o tolo. O tolo é aquele que erra e nunca aprende, sabe? O cara erra e nunca aprende. O inteligente é aquele que erra, mas ele muda a direção. Ele aprende, uma hora ele aprende. E o sábio? O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ó, aquele fulano ali está fazendo isso, e ele, se deu mal, então eu não vou seguir esse caminho. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade de nós trocarmos a liderança. Muitas das vezes nós queremos seguir os nossos próprios instintos e continuar sendo líder, governar as nossas vidas. E nós podemos nos perder nesse ambiente. Imite o sábio, imite o inteligente. Conhece aquela pessoa que tentou, que meteu a cara e só se deu mal? Ela está aqui hoje. Ela entendeu que sozinha ela não iria dar conta, ela não iria conseguir. Ela procurou abrigo, ela buscou refúgio, Jabaquara, o esconderijo da vida dela. Ela entendeu que esse ambiente, ela poderia ser mudada. Então, quem tem governado sua vida? Quem governa a sua vida hoje é o ego. Quem governa a sua vida hoje é o medo. Quem te governa, será que é o pecado, o orgulho, a vaidade, o mundo ou Cristo? Cristo quer assumir a sua vida. Cristo quer assumir a liderança da sua casa. Então, eu te faço um apelo, deixa Jesus liderar a sua vida. Deixa Jesus ser o líder da sua família, do seu coração. Em quinto e último lugar, Adulão aponta para o Calvário. Essa história não é meramente uma vírgula ou um trecho na história de Davi. Ela aponta para algo extremamente maior. A caverna de Davi aponta para algo muito, muito glorioso e grandioso. Davi, ele se refugiou lá em Adulão. Ele se escondeu naquelas cavernas. Ele entrou por aquele ambiente, por aquele lugar. Mas nós, o nosso refúgio é o Calvário. Ou o Gólgota, aquela colina, aquela montanha onde Cristo foi crucificado. A caverna, ela foi um abrigo para o rei perseguido. Mas o Calvário é abrigo para o pecador arrependido. Todos aqueles que confessam os seus pecados, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, todos aqueles que confessam Jesus, esses alcançam misericórdias, esses são abençoados por Deus, são atraídos a Deus e considerados como filhos de Deus. Então a cruz é o abrigo ao pecador arrependido, é onde os endividados encontram perdão. Por que encontram perdão? Porque Jesus pagou todas as nossas dívidas. Jesus pagou os nossos pecados. Na cruz, Cristo pagou a nossa dívida. Na cruz, Cristo levou nossa culpa. Na cruz, Cristo abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Na cruz, o meu pecado, o teu pecado foi cravado. Cristo venceu por mim, por você. Então, Adulão aponta para o Calvário.
Mas existe ainda uma diferença ainda maior, porque assim como Davi, ele sai de Adulão e vai em direção ao palácio, vai se tornar rei. Jesus, ele sai do Calvário e vai em direção ao trono de glória. Morreu, ficou 3 dias sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e foi aos céus de glória. Então Adulão tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com o Evangelho, aponta para o Senhor, para o esconderijo, para o abrigo, para tudo aquilo que Cristo é para as nossas vidas. Talvez Adulão era um lugar de dor, como o Calvário também foi um lugar de dor. Mas a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, tornou para nós, em glória, peso de glória, salvação, libertação, cura, milagre, transformação. Então em Cristo, no Calvário, através da cruz de Cristo, nós somos mais do que campeões. Eu concluo esse sermão, irmãos, dizendo que todo cristão, sem exceção, passará por um Adulão, enfrentará uma caverna. Talvez você enfrentou alguns meses atrás, talvez você está nesse Adulão, ou talvez você enfrentará, porque dor, sofrimento, angústias vêm sobre tudo, vêm sobre todos. Talvez essa caverna tenha sido para você um momento de isolamento, um momento de dor, um momento de silêncio de Deus, aquele ambiente ou momento em que você pergunta: onde Deus está? É só comigo, é só comigo. Parece que a grama do vizinho é mais verde, todo mundo é feliz, casam, tem carro, prosperam, a família do outro é feliz. Parece que Deus me esqueceu dentro dessa caverna. Mas lembre-se, a caverna é o ventre da vitória. 9 meses, a Bárbara carregou uma criança, mas 11 dias atrás eu vi o rosto da minha vitória. A caverna é um ambiente onde Deus está te preparando, te gerando, te lapidando, moldando o seu eu, o seu ego, o seu caráter, para te levar a lugares inimagináveis. E quando você chegar lá, você vai dizer: eu não merecia tanto, eu não era digno de chegar aqui, de alcançar isso daqui. Na caverna Davi foi tratado, na caverna Davi foi forjado, na caverna Davi foi reorganizado, na caverna Deus preparou Davi para o palácio. Deus está te preparando para os melhores dias da sua vida. Entenda uma coisa, quero profetizar algo sobre a sua vida: você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida estão por vir, estão nos próximos meses, nos próximos anos. Os melhores dias da Jabaquara ainda não foram vividos, os melhores dias da Jabaquara ainda estão por vir, estão no nosso futuro. Você talvez olha para trás e diz assim: eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou ter paz, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Mas entenda uma coisa: o melhor ano da sua vida está por vir, a melhor semana da sua vida ainda não aconteceu, os melhores anos da sua vida ainda virão. Você desfrutará o palácio, coisas maravilhosas, grandiosas que Deus fará na sua vida. Deus usa lugares escuros para produzir líderes luminosos. Deus usa ambiente de escassez, porque foi assim com Davi, da caverna para o trono. E nós, irmãos, quanto a nós sairemos deste mundo e nós iremos romper para o trono de glória, que está preparado para todos aqueles que creem e confessam Jesus como teu Salvador. Existe um plano infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. A palavra de Deus diz que aquilo que ouvido não escutou, o olho não viu, aquilo que ainda nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado. Irmãos,
O ministério de louvor cantou um hino tão grande, tão maravilhoso, que fala da transcendência de Deus, um Deus criador, minuciosamente maravilhoso, grandioso. Eles falam naquele hino que Deus pega coisas desorganizadas e organiza, porque isso fala da transcendência de Deus, da onipotência de Deus, do quão grande é, quão poderoso Ele é. Se o mundo criado para os pecadores é algo maravilhoso, imagine como será o céu de glória. Esse mundo não é o ambiente onde nós iremos habitar para sempre. Ele é a nossa caverna. Esse mundo é o nosso adulão. Mas entenda uma coisa: Cristo prometeu e Ele é fiel para cumprir. E nós gozaremos, regozijaremos, nos alegraremos naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Eu encerro com essa frase: do anonimato ao palácio existe a caverna, mas quem suporta a caverna reinará com o Rei da Glória. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Da caverna ao palácio há um processo para se alcançar a tua promessa. Que Cristo fale melhor no teu coração. E se você puder, aplauda Jesus. Ele é maravilhoso.